Olá pessoal, eu sou Anderson Ferreira e quero convidar você a conhecer um pouco da história do meu pai, o presbítero e deputado Manuel Ferreira, e da nossa família. Você irá conhecer a sua infância, os primeiros marcos na evangelização, a luta para vencer as dificuldades e a sua chamada para a política. Eu nasci na praia de Porto de Galinhas, depois vim morar na praia de Gaibu, logo em seguida me mudei para a Piedade e finalmente moramos no Pina. Meu pai era pescador, minha mãe lavadeira, passamos várias privações na vida, passamos fome. Uma certa vez eu tive que comer banana verde cozida com meus irmãos para não morrer de fome. Outra vez lembro-me, quando meu pai foi pescar, deixou um pão francês para 4 irmãos. Minha mãe fez um café e nós tomamos aquele café com um pedacinho de pão. E meu pai, deu 10 horas da noite, ele não chegou, meia-noite, 3 horas da madrugada, ele chegava já com peixe tratado. E minha mãe pegou aquele peixe, fez um pirão mexido, que naquela época nós não tínhamos os ingredientes que nós temos hoje, e ela preparou o coloral, que o coloral naquela época era açafrão ralado no pilão, e ela fez aquele peixe cozido com pirão mexido, e deu para cada um de nós. E eu confesso, meus amigos, que não tinha restaurante que a comida fosse melhor do que aquela, porque quem dá o paladar é a fome. Depois, ainda adolescente, tive que botar a jangada para baixo, ali no Pina já, e eu esperava que o pescador chegasse da pescaria, e cada um daqueles pescadores que eu ajudava a colocar os rolos de coqueiro para ele colocar a jangada para cima, cada um daqueles pescadores me dava uma porção de peixe. Eu, no final da tarde, pegava aquele peixe, colocava num calão e botava nas costas e ia vendendo ali pela rua Undina. Portanto, foi assim uma infância sofrida, uma infância difícil, mas Deus tinha preparado um caminho muito grande para a minha vida. Depois eu tive que me registrar ali no cartório do Pina, porque eu iria estudar no Senai, e eu mesmo fui me registrar. Meus pais analfabetos, e lá chegando, a tabeliã perguntou: aonde é que você nasceu? Eu já estava acostumado, passei a maior parte da minha infância ali em Piedade. Aí eu disse: nasci em Piedade. Então minha certidão de nascimento ficou de direito como eu tivesse nascido em Piedade, mas de fato eu nasci na praia de Porto de Galinhas. Depois eu fui servir no quartel do MI, ali em Afogados, e quando eu cheguei ali foi a primeira incorporação de 1958, e ali atrás do quartel, os soldados conscritos, ou melhor, que estavam incorporando naquele momento, nós tínhamos uma praça atrás do quartel e todo soldado teria que participar daquele aterro. E era aquela fila interminável dos soldados, e eu achava interessante era que o sargento e o oficial perguntava a cada um seu nome, fazia a chamada por nome. Como meu nome era Manuel, era um dos últimos. Aí quando ele chamava: fulano de tal, qual é a sua profissão? Um dizia datilógrafo, que naquela época era uma profissão no mercado, datilografia, era só o que existia, não existia computador como existe hoje. Aí datilógrafo, ele pegava, dava um carro de mão, chamava o outro, qual a profissão? O outro dizia outra profissão, ele dava uma vassoura, dava uma pá, e eu comecei a me preocupar, comecei a me espantar com aquela situação. E eu comecei a raciocinar o que era que eu ia dizer que minha profissão, como era que eu ia dizer a minha profissão. E quando chegou no meu nome, Manuel Ferreira, qual é a sua profissão? Eu disse: enfermeiro. Aí o cara disse para mim: então vai para a enfermaria. Eu digo: pronto, agora me ferrei, porque eu não sabia de nada, nunca fui enfermeiro. Lá chegando na enfermaria,
eu tive que ser réu confesso para as pessoas que tomavam conta da enfermaria. E disse, olha, eu disse que era enfermeiro para poder livrar do aterro do lixo, mas eu não sei nada de enfermagem. Aí aquele responsável pela enfermaria disse, não tem problema não, vai no rancho, pega uma laranja e vem para cá com ela. Eu digo, esse cara quer brincar comigo. Quando eu cheguei com a laranja lá na enfermaria, ele me deu uma seringa daquelas de antigamente de vidro e uma agulha e mandou eu ficar furando a laranja. E eu passei dias e mais dias só furando a laranja. Cansei, meu dedo ficou todo amarelo, deu tanto furar a laranja. E foi me ensinando como era que esterilizava a agulha, a seringa, o que era o campo cirúrgico, e foi me dando aquelas aulas. E logo em seguida houve a vacinação antitetânica no quartel. E toda a companhia teria que ser vacinada. Aí os responsáveis disseram, bem, tua oportunidade de aprender na prática é agora. Mas foi muito interessante. Eu pegava a seringa, quando eu furava, a agulha envergava, os caras saíam com o braço sangrando. E nessa brincadeira eu consegui me aprimorar. E logo em seguida o quartel me colocou numa escola de enfermagem. Eu aprendi, para a admiração minha e de muitos, eu saí daquele quartel como cabo enfermeiro diplomado. E ali na enfermaria, vários soldados compareciam ali. E dentre aqueles soldados, um me chamava a atenção, que ele vinha com a Bíblia debaixo do braço e passava a pregar a palavra de Deus. Foi ali onde eu tive o primeiro conhecimento da palavra de Deus. Comecei a me interessar e ele constantemente vinha naquela enfermaria e logo depois aquele soldado foi licenciado e eu tive o privilégio de vários anos depois encontrar com esse soldado no ônibus e eu disse, Amaro Gomes, hoje eu sou também evangélico, e demos um abraço, foi aquela felicidade grande, e hoje eu continuo com esta amizade com este ex-soldado Amaro Gomes, que hoje ele é o pastor Amaro Gomes Tavares. Eu comecei a evangelizar por Barra de Jangada, Candeias, Piedade, abrindo aqueles trabalhos, tudo por ali naquela época, difícil, porque as casas eram distantes uma da outra, nós tínhamos que andar vários quilômetros para encontrar uma casa para evangelizar, mas a alegria nossa era muito grande. Quando voltava, nós voltávamos com as mãos cheias de almas para o Senhor Jesus Cristo. Fui dirigente da escola dominical, ali em Barra de Jangada, ia todos os domingos com a minha família, meus filhos. E quando um fato importante que aconteceu ali em Barra de Jangada, foi que naquela época nós não tínhamos luz, sempre eu dirigia o trabalho e lia a palavra de Deus com o candeeiro na mão, a Bíblia do outro. Mas naquela época era pouca gente na igreja. E as pessoas que não eram crentes sempre nos jogavam pedra quando nós íamos orar. Fechava as portas da igreja para orar. E nós tínhamos ganho o homem mais valente daquela localidade. E quando foi um dia, as pedradas foram muitas na igreja. E as pessoas que estavam dentro da igreja começaram a se perturbar. Então aquele irmão, novo convertido ainda, disse para mim, irmão Ferreira, deixe comigo que eu vou resolver essa parada aí fora. Eu digo, não vá não, meu irmão, que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, não temas que eu estou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 11 diz, e eis que envergonhados e confundidos serão todos que lutarem contra ti, tornar-se-ão nada e perecerão. Caiu um poder naquela igreja, com aqueles poucos irmãos que estavam ali. Todos nós fomos cheios do Espírito Santo. Começamos a ter uma alegria dentro do nosso coração. E com o espaço de alguns minutos, alguém gritava lá fora, socorro, me acuda,
Eu digo, não sai ninguém, porque o Senhor está lutando por nós. Realmente, quando nós terminamos o trabalho, estava uma grande multidão na frente daquela congregação. E eu perguntei o que foi que aconteceu. Eles disseram que foi uma estrela que se deslocou de um lado para o outro, raiou um clarão de luz na frente da igreja. Eles caíram e se machucaram. E Jesus salvou 16 almas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que você crê. Eu nunca tinha visto uma cura radical. Mas o que acontece, que a irmã Severina, quando eu terminava a escola dominical, ela me convidava para orar pelo irmão que estava enfermo. E eu peguei um grupo de irmãos e irmãs, fomos até a casa daquele rapaz. Lá chegando, ele estava numa cama sobre um giral. Vocês conhecem o que é um giral? É uma cama de pau, de madeira, com a esteira, coberta com a esteira. E ele estava com uma boca troncha, o braço esquerdo imóvel e a perna esquerda também imóvel. Nós fizemos uma oração por ele, ele ficou do mesmo jeito. No dia seguinte eu vim e orei, outro dia vim, passamos 15 dias. Todo dia que nós orávamos, o rapaz piorava mais. Quando foi um dia eu passei no tempo sede que ficava na encruzilhada e convidei um daqueles pastores na época, o evangelista Sebastião de Freitas, e convoquei e pedi a ele para que ele fosse comigo até aquela praia de Barra de Jangada para fazer uma oração pelo aquele rapaz. E ele foi com a minha pessoa. Nesta época eu estava com jipe velho. E quando eu cheguei na casa daquele rapaz, com o pastor, nós fizemos uma oração. E quando terminou a oração, o pastor disse para mim: Ferreira, esse não tem mais jeito. E eu ainda novo convertido, eu disse: mas pastor, como é que eu lhe trago aqui? O senhor disse que não tem jeito. Ele disse: não, irmão Ferreira, continue orando, porque era um pastor conhecedor profundo da palavra de Deus, um homem que tinha uma visão muito grande. E ele disse: não, irmão Ferreira, continue orando, porque a fé não é de todos. Eu nunca me esqueci dessa frase daquele pastor. E eu tinha um jovem que andava muito comigo, e ele hoje é pastor, está em Brasília, chama-se Antônio Irineu. E esse jovem, a gente passava noites e mais noites orando. E eu convoquei ele para passar a noite orando. E ele aceitou o convite. Passamos a noite orando. E no dia seguinte, fomos à casa daquele jovem fazer uma oração. Mas pasmem, meus amigos, quando nós entrávamos naquela casa para orar, as pessoas que não eram evangélicas sempre vinham também nos acompanhando. Nós entrávamos na casa e elas ficavam fora. E quando nesse dia o número de pessoas não evangélicas aumentou, quando nós fomos entrando naquela casa, um deles disse: tá, eles dizem que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, e eles estão orando há 30 dias, e o homem vai a morrer. Mas eu fiz uma meninice tão grande, confesso, mas que Deus aprovou. Eu disse para aquele grupo de irmãos que estava naquela casa: irmãos, a vida deste homem está sob a nossa responsabilidade. Vamos se ajoelhar aqui agora, e só vamos nos levantar quando Deus responder às nossas orações. Caímos em clamor a Deus. Eu nunca tinha visto uma cura radical, nunca na minha vida. Eu só ouvia dizer: Jesus cura, mas eu nunca tinha visto. Com espaço aproximadamente de 2 horas, aquele homem levantou radicalmente e disse: eu quero comer. Eu digo: Jesus salva, Jesus cura e Jesus faz maravilha, porque é um Deus que nós servimos, é um Deus de poder. Portanto, meus irmãos, no dia seguinte, eu vi aquele jovem sobre um cavalo, com 2 caçoar de coco, completamente curado. Não tem médico no mundo, por mais especialista ou capaz que ele seja, que possa curar um homem ou uma mulher radicalmente, mas Jesus pode, Jesus faz.